Sirlene, gerente de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Bem-vindos a este encontro sobre a alfabetização na educação infantil na perspectiva discursiva. Hoje, teremos 4 professoras aqui numa roda de conversa para abordarmos esse assunto. Eu sou Jéssica Araújo, professora de Educação Infantil. Atualmente sou regente de uma turma de pré-escola no ADI Aníbal Machado e integrante da Gerência de Educação Infantil da Coordenadoria da Primeira Infância. Olá, eu sou Josélia Teixeira, professora de Educação Infantil da Rede. Atualmente faço parte da equipe da GEI da SME do Rio de Janeiro e também sou coordenadora pedagógica do Instituto Sanches de Larraigotes. Oi, eu sou Mariana Zadminas, professora de Educação Infantil e componho essa equipe linda da Gerência de Educação Infantil. Atuo também como professora do 4º ano do CAP-UERJ. Nosso objetivo hoje é refletirmos sobre a alfabetização numa perspectiva discursiva na educação infantil. Vale deixar claro que não estamos falando de um novo método de alfabetização, e sim de uma concepção de aprendizagem que considera que o sujeito se desenvolve, se comunica, aprende e se relaciona na linguagem. Nessa perspectiva, a linguagem não é considerada um objeto fixo e imutável, organizado fora das nossas relações sociais. Compreendemos, apoiados em Vygotsky, que é na linguagem, que ganha significado apenas no seu uso social, que nós nos constituímos enquanto sujeitos, no contexto no qual vivemos. Vygotsky diz que uma palavra que não representa uma ideia é uma coisa morta, da mesma forma que uma ideia não incorporada em palavras não passa de uma sombra. É verdade, Kátia. Vimos ao longo do módulo 1 deste curso o quanto ainda é comum associarmos a alfabetização ao mero aprendizado do alfabeto e de sua utilização como um código. Na perspectiva discursiva, entendemos que a alfabetização não é um momento estanque que habilita o sujeito a operar com a linguagem. Ao contrário, entendemos que a alfabetização é um processo que não tem início e nem fim. Desde a nossa chegada neste mundo, já estamos inseridos numa cultura e nas suas diferentes linguagens. Nessa compreensão, a apropriação pelo sujeito da leitura e da escrita como novas formas de registro de comunicação tem o potencial de ampliar as possibilidades de inserção do sujeito no seu mundo social. É muito interessante a gente pensar sobre isso, Jéssica, justamente para marcar um espaço. Lembrei agora que uma amiga me perguntou sobre o título desse curso. Mas, Jô, o lugar da alfabetização na educação infantil. E aí, diante dessa simples pergunta, fiquei pensando sobre as disputas de significado da alfabetização que ainda perduram na educação infantil. De um lado, temos uma corrente que acredita que a educação infantil deve ser meramente preparatória, e ensinar desde cedo as letras e desenvolver habilidades necessárias para ter uma boa alfabetização. Do outro lado, temos quem se assuste quando falamos de alfabetização na educação infantil, como se ela só se iniciasse lá no ensino fundamental. Mas estamos aqui para afirmar que a relação do sujeito com a linguagem ocorre desde antes do nascimento e que, quando falamos de linguagem, não estamos nos referindo só à leitura e à escrita, mas à fala, aos gestos, aos movimentos, às expressões faciais, às gírias e trocadilhos, enfim, tudo que usamos para nos expressar e para nos comunicar. Vamos assistir um vídeo que ilustra isso? Olha aqui, ó. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias, ó. Ó, o macaco mora com outras famílias. E aí, tem mais uma casa pra E isso daqui? O que é isso daqui? É um esquilo, né? E esses olhinhos? São os olhinhos. Agora tem que ficar... Imagina, de quem que você acha que são esses olhinhos? Do rato. Será? Ou será que é uma... Exatamente, Jô. Essas disputas de concepções de alfabetização na educação infantil ficaram ainda mais acentuadas com os debates sobre a PNA, a Política Nacional de Alfabetização, lançada em 2019. Ela defende que a alfabetização aconteça com a utilização do método fônico. Isso nos faz compreender que as nossas escolhas em sala
estão fortemente influenciadas por decisões políticas. Mas nós estamos aqui, em nome da SME, e precisamos deixar claro que não estamos trazendo uma única maneira de conceber a alfabetização na educação infantil, mas estamos, sim, defendendo uma opção metodológica, uma maneira de olhar para essa alfabetização sustentada em referenciais teóricos e práticos, que acreditamos serem mais condizentes tanto com as concepções de criança, de infância, de aprendizagem e de desenvolvimento que defendemos, quanto com os nossos documentos curriculares principais, a BNCC e o Currículo Carioca. Mas o que significa pensar a alfabetização numa perspectiva discursiva? Significa entender que a alfabetização vai além de decifrar um código. É um processo que envolve a oralidade, o corpo, as relações interpessoais e sociais e até mesmo os espaços discursivos. E o que estamos chamando de discurso e de espaço discursivo? São situações de comunicação, verbal ou não verbal. Mas não é só isso. Bakhtin aponta que uma situação de comunicação ocorre quando há um contexto social no qual a linguagem é colocada em funcionamento. Para ele, comunicação é interação nas situações em que a língua se faz necessária. Ou seja, a língua não é código, é atividade social. E o significado das palavras não está definido fora do contexto de comunicação. Por exemplo, se eu estou sentada no sofá da minha casa e peço ao meu marido que está ao meu lado, amor, pega um copinho d'água para mim? Eu não estou pedindo realmente um copinho pequenininho com água. Eu estou pedindo que ele se levante e vá até a cozinha pegar a água. Nesse caso, o uso do diminutivo não está denotando necessariamente um objeto pequeno, e sim uma situação de afeto. E se eu perguntasse para vocês agora, o que é um texto? Certamente, a grande maioria diria que texto está associado à escrita, que envolve o uso de palavras e uma forma convencional. Mas observando essas duas imagens, que trazem mensagens que conhecemos bem, eu pergunto, essas imagens são um texto? Sim, Kátia. Essas imagens comunicam. Um texto é uma situação de comunicação. E agora, essa imagem aqui, ela comunica alguma coisa para a gente? Provavelmente teremos dificuldade em entender o seu significado, pois esta forma de representação não faz parte do nosso universo cultural. Mas eu até posso dizer, baseado em meus conhecimentos sobre a escrita, que é um símbolo de uma língua que eu não conheço. Eu fui pesquisar e descobri que significa amor em mandarim. E nós, quando queremos representar o amor, como fazemos? Geralmente utilizamos esse símbolo. Ou seja, para haver comunicação, além de conhecer os sinais usados, precisamos também de um contexto comunicativo. Isso demonstra que devemos ressignificar até mesmo o que compreendemos por linguagem e reafirmar ainda mais a necessidade de criarmos espaços para que as crianças falem e sejam ouvidas, que interajam com textos verbais e não verbais, orais e escritos, e que registrem suas experiências e aprendizagens, utilizando diferentes formas de comunicação. Afinal, é no discurso, na linguagem que nos constituímos, aprendemos sobre o mundo e sobre as relações. Falamos muito de dar voz às crianças, mas efetivamente, como isso acontece? E que relação direta essa ideia de discurso tem com a alfabetização? Meninas, esses questionamentos são muito importantes para nos ajudar. Trazemos a contribuição da professora Ana Luísa Smolka, um dos grandes nomes quando pensamos em alfabetização discursiva. Ela destaca pontos cruciais sobre a linguagem escrita na educação infantil e a importância de pensarmos o discurso presente no ato de escrever. Com esta visão, passamos a olhar para os textos produzidos como autênticos exercícios do dizer das crianças pela escritura, e não apenas como exercícios mecânicos de mostrar que aprendeu como se organiza o código escrito. Vamos ver isso na prática?
Festa de quê? Escrevo rápido? Esses vídeos são muito potentes para pensarmos sobre a função social da escrita e a importância de práticas coletivas que envolvem a escrita e a leitura em seus contextos reais de uso social. Por isso, nas práticas diárias de educação infantil, é primordial que haja muitas oportunidades de produção de textos individuais e principalmente coletivos. Recordo-me agora de uma citação que a Josiele destacou no final da nossa primeira live e que resume um pouco disso que queremos destacar aqui. Isso mesmo, Mariana. É uma citação do professor Percival. Acho válido também deixarmos registrado aqui. Ele diz que, ao invés de se preocupar em ensinar letras numa perspectiva redutora de alfabetização, devemos construir bases para que as crianças possam participar criticamente da cultura escrita, conviver com essa organização do discurso escrito e experimentar de diferentes formas os modos de pensar escrito. Antecipar o ensino de letras sem trazer o debate da cultura escrita para o cotidiano é desrespeitar o tempo da infância e sustentar uma educação tecnicista. Na educação infantil, ler com os ouvidos e escrever com a boca, situação em que a educadora se põe na função de enunciadora ou de escriba, é mais fundamental do que ler com os olhos e escrever com as próprias mãos. Ao ler com os ouvidos, a criança não apenas se experimenta na interlocução com o discurso escrito organizado, como vai compreendendo as modulações de voz que se anunciam num texto escrito. Ela aprende a voz escrita, aprende a sintaxe escrita, aprende as palavras escritas. O desafio da educação infantil não é de ensinar a desenhar letras e juntá-las, e sim o de oferecer condições para que as crianças possam se desenvolver como pessoas plenas e de direito, e dessa maneira poder participar criticamente da sociedade da cultura escrita. Outro ponto interessante para pensarmos é sobre o papel da escrita espontânea. Muito se fala em escrita espontânea na educação infantil. Mas o que é essa escrita? Reparem nesta imagem. Ela traz algumas tentativas de escrita de uma criança da pré-escola. Jéssica, tem uma definição bem objetiva no glossário do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita do Grupo CEALI, da galera lá da UFMG, e que fala o seguinte: considerando que o nosso sistema de escrita é alfabético, a escrita espontânea pode ser compreendida como toda a produção gráfica da criança que se encontra em processo de compreensão do princípio alfabético, mesmo quando ainda não domina esse princípio. O espontâneo designa essa possibilidade de escrever mais livremente, sem restrições e preocupações em errar, seja na escola ou em situações cotidianas. Mas aí, voltamos para uma questão importantíssima. Como trabalhar nessa perspectiva quando nossas propostas estão pautadas em cópias ou em atividades mecânicas de memorização e que não fazem o menor sentido? Após todas as nossas reflexões do módulo 1 e apoiadas pelos princípios que entendem a alfabetização em seu caráter discursivo e processual, concluímos que não há mais espaço no cotidiano da educação infantil para essas práticas mecanizadas. E claro, pensando em tudo que estamos conversando, não poderíamos jamais deixar de falar sobre a importância da literatura nesse processo. Ela não pode ser usada somente como um pretexto para abordar conteúdos e valores morais. Precisamos romper com a visão de uma literatura como um tapa-buraco em nosso planejamento, como uma atividade mecânica, como a hora da história. O uso da literatura em seus diferentes gêneros assume o lugar de ampliar as possibilidades de relação das crianças com as infinitas possibilidades de uso da linguagem escrita, apoiadas pela estética visual, pelas combinações sonoras, pela extrapolação da realidade, ou seja, pela imaginação. Vamos ver um vídeo que exemplifica isso? Olha!
olha onde a tartaruga entrou. Aonde, Owen? O que é aquilo? O que é isso, Rebeca? Olha, Owen. O que é isso? É muito interessante também, Kátia, permitir que as crianças interajam com o livro e explorem a riqueza de sentidos presentes no texto. A literatura precisa ser uma vivência de afeto, de confiança e de imaginação. O texto literário, por não ter um compromisso com a realidade, permite criar cenários, personagens e situações que ampliam o repertório cultural de nossas crianças. Na literatura, ora brincamos com sons, ora brincamos com sentidos, ora brincamos com as formas, ora brincamos com situações e ora brincamos com todos esses elementos. Isso, Jéssica. Na literatura não temos limites, assim como na comunicação não estamos limitados por um mero código. Na literatura, a língua escrita incorpora uma plasticidade infinita. Quando proporcionamos à criança uma relação próxima com a literatura, ela cria intimidade com o texto escrito, mesmo sem dominar o código alfabético. É claro que a literatura oferece infinitas possibilidades de interação com a leitura e com a escrita, mas não podemos nos esquecer de todos os outros gêneros textuais, orais e escritos que utilizamos socialmente na atualidade. Lidamos diariamente com mensagens, propagandas, com notícias, com receitas, com embalagens, com histórias que contamos da nossa vida, por exemplo. Quando eu ligo para uma amiga minha e falo assim, amiga linda, eu vou te contar o que aconteceu ontem. E acabo contando um fato ocorrido. Eu estou fazendo um texto narrativo oral que traz as marcas da oralidade e dos interlocutores, ou seja, quem está falando o quê, para quem, em que situação. Todas essas formas de comunicação oral e escrita devem ser oportunizadas no dia a dia da educação infantil e compor as experiências que as crianças vivenciam. A pergunta que a gente se faz constantemente é: como materializar em propostas a serem oferecidas às crianças no dia a dia essa perspectiva discursiva de alfabetização? Para responder a essa pergunta, precisamos, em primeiro lugar, nos desapegar da ideia de que nós, professores da educação infantil, é que ensinamos e que as crianças só aprendem aquilo que nós queremos, no tempo que nós determinamos. Ao contrário, precisamos compreender que a aprendizagem se dá na relação, na interação, e que a criança tem seus saberes prévios que vão se relacionar com as novas aprendizagens. Mas isso não significa que nós, professores, não tenhamos um papel fundamental nesse processo. Nós é que vamos organizar as situações de aprendizagem e precisamos entender que a criança não aprende a ler e a escrever somente quando está sentada com o lápis e o papel na mão, escrevendo letras ou palavras. Ela aprende a ler e escrever quando está ouvindo, contando e recontando histórias, quando está fazendo junto com um grupo o planejamento do dia, quando está registrando com desenhos ou com outros recursos uma vivência, quando está criando uma legenda para uma foto de uma situação vivida ou por uma imagem, quando está observando as imagens de um livro e fazendo comentários, quando está tentando escrever o seu nome e o nome dos colegas. Ela aprende também quando está brincando com o corpo, com as palavras, com os jogos, enfim, em infinitas situações de comunicação. Separamos um vídeo muito legal para compartilhar com vocês. Nossa, meninas, quantas coisas importantes conversamos hoje. Poderíamos ficar aqui horas falando sobre esse processo de alfabetização discursiva. É verdade. A educação infantil pode e deve ser um espaço-tempo no qual a criança vivencia diversas e qualificadas experiências
que ampliem o seu desenvolvimento. A leitura, a escrita, a oralidade e a imaginação devem fazer parte do cotidiano das crianças nas escolas em significativas experiências de comunicação. Lembramos que no próximo módulo conversaremos mais um pouquinho sobre como organizar o nosso planejamento, considerando as possibilidades que a alfabetização, na perspectiva discursiva, nos oferece. Nós gostaríamos de ouvir vocês também. Vocês têm alguma experiência sobre alfabetização que queiram compartilhar conosco? Envia para a gente através do e-mail materiaiscpi@rioeduca.net. Até a próxima! Tchau, tchau!